Abra sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Versículo 11. Vamos ficar em pé em reverência à Bíblia, por favor? Você já achou? Diz amém. Não achou ainda? Misericórdia. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 11. E disse-lhe Deus: sai, dispõe-te nesse monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouviu Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Eu gostaria que esse mesmo texto, do 11 ao 13, fosse lido na linguagem de hoje, por favor. Alguém com voz firme e clara na linguagem de hoje. Pode ler, eu quero. 11 ao 13. Sai daí e põe-se diante de mim na montanha, o Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão terrível que as pedras saíam do lugar. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se um som de vento suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com seu manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: por que você está aqui, Elias? Santo e eterno, tua palavra, Pai, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, apta, Senhor, a penetrar ao mais fundo do nosso espírito, Pai, a discernir pensamentos e intenções do coração. Nós sabemos, Senhor, que esta palavra, ela tem algo especial para o nosso coração. Pedimos, Senhor, que ela seja a tua espada hoje, esta noite, no nosso coração, trazendo um julgamento sobre o que precisa mudar, trazendo, Senhor, uma unção, Senhor, para nos levantarmos, como Elias vai se levantar a ouvir Deus de uma maneira nova. Senhor, fala ao nosso coração. Abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir a tua voz em nome de Jesus. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Amém. Assentai-vos, por favor. Vamos entender o texto, entender todo o texto. Elias é usado por Deus, e ele desbarata todos os profetas de Baal e os profetas de Asser, os profetas da idolatria, do mal. Ele faz uma limpeza. E Jezabel diz: eu vou fazer o mesmo com você. Jezabel era a rainha, uma mulher má, uma mulher ímpia. E ele foge, ele fica com medo. Ele enfrenta 850 homens e foge de uma mulher sozinha.
Então, para vocês calcular o que tão terrível era essa mulher. E ele foge, de medo. E Elias declara: eu não sou melhor do que os meus pais. Senhor, quero morrer. Ele entra num estado depressivo. Mas de quem eu estou falando? Eu estou falando do profeta Elias. Pastor, eu não sei quem é Elias. É aquele que orou e disse: não vai chover. E por 3 anos e meio não choveu. E depois orou e disse: chova. E choveu. É aquele que orou para cair fogo do céu. E caiu fogo do céu. Mais de uma vez. É aquele que não teve morte comum, mas foi levado vivo para o céu. Eu estou falando desse Elias. Ele foge de Jezabel e ele para, cansado, exausto, debaixo de uma árvore toda torcida, chamada zimbro. Ele para, o zimbro é uma árvore do deserto, uma árvore pequena, de uma copa pequena e meia retorcida. Ele para debaixo de um zimbro e diz: Deus, me leva. Eu quero a morte. Eu quero morrer. Ele não está querendo suicidar. Ele está querendo que Deus o leve. E aí vem um anjo e traz para ele pão assado em casa, em pedras, e traz água. Diz: come, Elias. Ele come e dorme de novo. O anjo acorda, ele diz: come, Elias. E ele levanta, acorda. Sabe quando a pessoa está muito mal? Ela fica, quando ela está depressiva, ela tem uma sonolência. E Elias está desse jeito, sonolento. E o Senhor, através do anjo, diz: come, Elias. E ele come. Aí ele caminha. Ele caminha 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Uma marcha. Você sabe o que é? Caminhar sem parar 40 dias e 40 noites. Ele caminhou com aquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites e chegou no Monte Horebe. E o Senhor perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Aí é o texto que nós lemos. O Senhor fala com ele e ele volta. Mais 40 dias e 40 noites. O mesmo trajeto. O texto lido me chamou a atenção em algumas coisas. Me chamou a atenção e eu gostaria que você entendesse nessa noite. Deus me levando para o Horebe. Diga comigo: Deus me levando para o Horebe. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto: por que Deus levou ele para o Horebe? Leva lá, conversa com ele no Horebe, e ele volta. Vai 40 dias e volta 40 dias. Seja 40 dias caminhando.
40 dias de marcha a pé. Eu já fico escandalizado com essa. Hoje meu funcionário saiu numa cavalgada de mula. Mas foi perto, foi lá para lá de Ponta Linda. Eu liguei para ele, ele falou, todo feliz, ele falou assim, eu estou aqui no meio da cavalgada, tem uns 100 cavaleiros aqui, todo sorridente. Mas de mula, irmãos. E segundo os peão, mula boa, pode carregar um copo sem derramar o copo, né? Não é assim? Os caras dizem isso, que pode carregar uma bandeja, pode carregar um copo que o animal bom não derruba, não chacoalha. E o Mauro disse que a dele é desse jeito, que dá para carregar uma bandeja. Não vai fazer isso aqui, ó. A bandeja, o animal caminha tão que não treme a bandeja. Mas eu não estou falando de caminhada de mula, eu estou falando de 40 dias a pé. Por quê que Deus levou ele no Horebe? 40 dias a pé, para ir, 40 dias para voltar. Eu acho que essa resposta está lá em Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29 tem uma resposta simples. O que diz Deuteronômio 29, 29? Alguém sabe decor? O que diz, Fernando? Lembra decor? As coisas reveladas são para o homem, as ocultas, é isso mesmo? Pertence a Deus. Diga comigo, as coisas reveladas são para o meu conhecimento, as coisas ocultas são para Deus. Mas como que eu faço com o pobre do Elias? Elias caminha 40 dias e... Quando você não entende por que você tem de caminhar, por que você tem de atravessar um deserto durante 40 dias, e Deus mandou atravessar, você atravessa sem entender mesmo. Elias teve ficado. E quando ele chega em Horebe, o Senhor fala, o que você está fazendo aqui? Sabe o que é você atravessar uma planície de deserto? Aonde de noite é gelado, e de dia 50 graus. Ah, pastor, 50 graus. Nós vimos lá em Israel, calorzinho. Eu não sabia que eu bebia tanta água. Irmão, não é só camelo que bebe muita água, não. A gente não se apartava de uma garrafa d'água. Não se apartava de uma garrafa d'água. Acabava um, você pegava outra. Acabava um, você pegava outra. Porque parece que tiraram a água do ar. O ar é seco, você quer beber água, você quer beber água. Amados, Deus tem algumas coisas que a gente não consegue entender. Por que você está passando certas dificuldades? Por que essa vizinha te perturba tanto? Por que esse vizinho te amola? Isso é coisa do capeta. Não, não é coisa do capeta não, é coisa de Deus. Foi Deus que colocou esse do teu lado aí, para treinar você. E o que você resmunga? Murmura, reclama.
Deus que colocou para provar a tua fé, para ver se você é firme, para te testar, para tratar o teu caráter, para você ser melhor. Vai lá olhar a história de Malco, aquele servo do sumo sacerdote, que Pedro cortou a orelha dele, e Jesus colou de novo. Quem mandou buscar a espada? Quem mandou buscar a espada? Jesus. Jesus disse: tem espada aí? Quem não tiver, venda o cinto e compra uma espada. Jesus falou isso. Aí disseram: tem uma. Um evangelista fala que tem uma, outro evangelista fala que tinha duas. Jesus disse: basta, basta. E Pedro, quando vão atacar Jesus, Pedro tira a espada e corta a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. O evangelista Mateus, Marcos e Lucas não contam o fato. Só João conta o fato. Só João que fala o nome, só João que conta os detalhes. Por quê? João era o mais novo, é o último evangelho a ser escrito. Quando João escreveu, não tinha mais problema. Malco já tinha passado, os outros discípulos, Pedro provavelmente já tinha morrido, então pôde dar nome. Quem cortou foi Pedro. Quem foi cortado? Malco. Os outros evangelistas só citam, houve um incidente, mas não cita nome. João cita nome. João era o mais novo e o que morreu mais velho. João cita nome. Foi com fulano, fulano de tal. Então, meus amados, nós precisamos entender que cortar a orelha foi um projeto de Deus. Vocês já imaginaram o que a pessoa perder a orelha? Você vê a orelha cair assim, ficar... Ou cair no chão. A Bíblia não diz se caiu no chão ou não caiu. Eu já vi gente dizendo até que Jesus catou do chão, deu uma passada na roupa. Eu já vi pregador falando isso, que Jesus catou o pedaço da orelha que caiu no chão, passou na roupa, limpou e pôs em Malco. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia não fala nada disso. Mas diz que Jesus restaurou a orelha. Mas cuidado com a espada, que quem pede a espada é Jesus. Quem fez Elias caminhar 40 dias foi Jesus. Foi o anjo do Senhor que falou: vai lá, Elias, caminha, come desse pão e bebe dessa água. Então, quando você não entende, você não briga. Quando você não entende, você obedece. Pastor, eu não entendo isso. Pede para Deus falar para você. No seminário, quando a gente apertava o diretor do seminário, lembro do professor, nosso diretor, professor Palmiro de Andrade, ele falava assim: você não entende? Não entende? Pega uma cadernetinha, anota. Quando você chegar lá no céu, pergunta. Quando você for entrando porta dentro do céu, primeiro que você encontrar, pergunta: por que disso? Faça como eu. Tem muitas perguntas que eu tenho anotado numa cadernetinha. E o velhinho se saía desse jeito. Mas, meus amados e queridos irmãos, tem coisa que a gente não entende. Você não tem uma explicação.
Você tem uma explicação, Valéria, para a doença da sua mãe? A mãe da Valéria é uma pessoa boa, bondosa. Quantas vezes ela esteve aqui conosco? A Valéria e o Fernando foram buscá-la no hospital em Botucatu. E ela tinha feridas que estava quase para pôr a mão dentro da ferida. E a Valéria entrou em campanha de oração, a igreja orou. E ninguém conseguia entender por que daquilo. Achava que ela ia morrer. Mas Deus restaurou ela e ela voltou ao normal. Como entender isso? Como entender? O que você não tem explicação, você faz aquilo que Deus direciona. Faz e confia. Segundo lugar, Elias chega no lugar que Deus quer. Aí vem a surpresa. Vem um vento. Vem um vento. Ventinho. E o ventinho tirava pedra do lugar. Também coisas leves. Qualquer vento tira do lugar. Pedras. Não era palha. Atos dos Apóstolos diz que a unção do Espírito Santo veio como vento que? Impetuoso. Você entende no texto de Atos 2, impetuoso, como um ventinho suave ou um vento forte? Vento forte. Veio a unção do Espírito Santo e veio como um vento impetuoso. Elias estava fraco, cansado, caminhou 40 dias e 40 noites. Antes disso, pedindo para morrer. Agora vem um vento forte e ele está na caverna. E o vento tira as pedras do lugar. Quando Deus está querendo algo com você, e Deus está querendo algo com você, até pedra Ele mexe, até com pedra Ele mexe, até pedra Ele arranca do lugar. Quando o povo viu Jesus entrando em Jerusalém e começaram a jogar ramos e começaram a pôr capas para o jumentinho de Jesus passar em cima, e o pessoal começou a dizer: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O povo disse para Jesus: manda o povo se calar. Os sacerdotes, os religiosos disseram: Jesus, estão proclamando o Senhor como rei, manda o povo se calar. Jesus disse: se esses aí se calarem, as pedras vão gritar isso: Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E Jesus não mandou o povo se calar, não. Deus tem algo com você, por isso Deus te levou para o Horebe. Você passou a depressão, você venceu o mal, você chegou a Horebe.
Horebe é o lugar que Deus fala. Por que que Elias teve de andar 40 dias e 40 noites? Horebe é o monte de Deus. Era o monte santo que Moisés falou com o Senhor. E quando Deus quer falar com você, e talvez você me indague nessa noite e diga: pastor, eu recebi uma palavra profética. Eu estou falando de algo ainda mais forte do que uma palavra profética. Eu estou falando algo mais forte. Não que eu não creio em profecia, eu creio em profecia. Por misericórdia de Deus, de vez em quando Deus usa. Mas eu estou falando de uma profecia mais forte. Quando Deus fala ao teu coração, você sabe o que Deus está querendo. Você sabe o que Deus está querendo de você. E não adianta alguém ou alguma coisa ser empecilho ou desculpa, porque você sabe o que Deus está requerendo da tua vida. Não precisa ninguém falar. Não precisa ninguém apontar o dedo e dizer com você. Eu contei aqui há poucos dias, quando eu vim para cá, quando eu vim para Jales, eu estava fazendo uma campanha de oração com os irmãos em Votuporanga, lá no meio de um cafezal em Votuporanga. E tinha um grupo de pessoas orando. E eu entrei assim, para um rumo de um cafezal assim, e saí de perto do grupo, e eram uns pés de café enormes, altos, e eu entrei debaixo de um pé de café daquele, e deitei por baixo do pé de café, e fiquei ali chorando, falando com Deus, sozinho. Eu não queria ouvir a oração de ninguém, eu queria ficar só, porque quando Deus está querendo falar com você, Ele fala de todas as formas com você. E eu entrei debaixo daquele pé de café e comecei a derramar o meu coração. Aqui era um salão de beneficiar arroz, e eu estava querendo derrubar tudo aquilo. Eu queria derrubar, eu queria construir, e não havia recurso, não havia nada, não havia gente, não tinha recurso, não tinha nada. E eu chorando diante de Deus, eu ouvi de longe um profeta que falava e falava alto: meu servo, meu ungido, eu te trouxe aqui. Quando eu ouvi aquilo, eu tinha certeza que era comigo. E eu falei: mas eu quero uma confirmação. Não é tempo de derribares aquele lugar. Eu falei: é comigo mesmo. Que eu estava no coração com a vontade de subir nas paredes e quebrar tudo. Não é tempo de derribares. O meu plano agora eu ponho no teu coração, mas vai chegar o tempo que você vai derribar tudo. E eu saí de lá com a reforma na minha cabeça. Eu já sabia, quando eu saí da oração, eu sabia como ia ser a reforma. Eu sabia tudo da reforma. Eu saí e desenhei, escrevi, e eu já sabia a reforma. Eu falei: é desse jeito que vai fazer. A torre aqui nós vamos fazer isso. Vamos puxar, vamos pôr uns vitrozinhos. Tinha uma torre aqui, ó, nesse canto. Tinha uma torre. Eu sabia tudo, porque Deus trouxe uma revelação na minha mente. E quando chegou o tempo, nós derrubamos. Nós passamos um tempo dizendo: parede, você vai sair daqui. A Débora, é desse tempo, a Débora cresceu ouvindo isso, gritando, né, pondo a mãozinha e gritando: parede, você vai sair daqui.
Chegou uma vez uma pessoa de Deus aqui e disse: vocês estão orando para essa parede sair. Gozado. Eu estou vendo essa parede vai sair, mas vai sair essa, vai sair essa. Pastor, vai sair tudo. Vai sair tudo. E chegou o tempo. Nós pensamos, quando chegou o tempo, nós pensamos em aproveitar algumas coisas. Mas não aproveitamos nada. Quando nós começamos a derrubar a parte central da igreja aqui, da igreja antiga, o Fernando estava, o irmão Pedro estava, eu estava um grupo de irmãos da liderança da igreja. Quando nós começamos a derrubar e começamos a orar, tinha uma parte que não queria cair. E nós não estávamos com uma retinha leve, não. Nós estávamos só com uma reta pesada. A história da igreja antiga aqui tinha uns donos de igreja, tinha uns encalacados. E quando nós fomos derrubar as colunas, nós pusemos as colunas, demos nome às colunas. Coluna de fulano, coluna de Beltrano, coluna de Cicrano. Nós vamos derrubar tudo agora. Irmão, aquilo não queria cair. Nós levantamos um clamor e marreta nelas. Aquilo nós fizemos questão de arrancar na marreta, para depois a pá carregadeira que a Fátima mandou limpou o resto. Mas as colunas nós derrubamos na unha. Quando Deus fala, Ele fala no teu coração. Tem algo com você. E nessa noite eu gostaria que você entendesse. Elias entendeu o vento. Vento forte, derrubava a pedra. Mas Elias disse: esse não é o vento que Deus mandou. Deus não está nesse vento. Veio o terremoto. Veio o terremoto, quebrando tudo. Elias disse: Deus não está no terremoto. Veio fogo, num dia só, irmãos. Vento, terremoto e fogo. E você está reclamando? Porque está passando um desertinho. Elias caminha 40 dias, 40 noites, e chega, vai para a caverna. Ele vai para a caverna, e tem terremoto, tem fogo, tem tempestade, tem tudo. Deus está querendo algo com você. Deus está falando com você. Mas de repente, irmãos, Elias sente e ele ouve um vento suave. Ele ouve um sussurro de vento. Ele catou a capa dele, embrulhou e saiu. E o Senhor falou com ele. Deus te trouxe para o Horebe dele. Gostaria que você entendesse. O deserto passou. Pastor, mas passou o deserto? Passou. Passou o deserto. Passou o tempo da depressão. É o tempo de você levantar e ouvir Deus falar com você calmamente.
Deus não está falando no meio do fogo, Deus não está falando com você no meio do terremoto, Deus não está falando com você no meio de um vento que derruba pedras. Deus está falando com você no meio da calmaria. Deus tem um propósito na calmaria. Deus tem um propósito na calmaria. Deus tem um propósito com você. E Elias não está mais depressivo. Elias vence. E o Senhor fala para Elias: Elias, tem uma missão para você. Você vai ungir 3 pessoas. 3 pessoas. Você vai ungir, fosse hoje, você vai ungir quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos. Você vai ungir o rei da Síria. Você vai ungir Jeú, o novo rei de Israel. Você vai ungir Eliseu, filho de Sefate, profeta no teu lugar. Você está achando que você vai morrer? Tem 3 coisas importantes para você fazer. Diga comigo: eu não vou morrer antes das coisas importantes que eu tenho de fazer. Eu possa fazer. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano, um propósito com você. Tem pessoas que dependem de você para entregar a vida a Jesus. Tem pessoas que você vai levar a palavra para elas. Tem coisas da tua família que é você que vai resolver. Então não adianta você encolher num cantinho aí e ficar assim: eu não consigo. Fazer beicinho, que não consegue. E às vezes é um bruto de um marmajão. Não é o caso do Luiz, mas às vezes é barbudo. E não dá conta. Confia no Senhor. O que você tem de fazer, você vai fazer. O que você tem de conquistar, você vai conquistar. Não fique imaginando você que uma hora você ganha na Mega Sena. Você não vai ganhar na Mega Sena, não. Que vai vir alguma coisa de graça na tua mão. Que vai vir um negócio assim, que Deus vai sair de uma lâmpada e vai mudar a tua vida. Nada disso não. Deus vai dar algo no teu coração, na tua mão, para você fazer. Só que você tem uma missão para Deus. Você tem algo para fazer. Você tem de ministrar para pessoas. Você tem de falar de Jesus para a pessoa. Quando você aceita as coisas de Deus, até a idade muda. Ezequias estava sentenciado à morte. Ele diz: Deus, lembra que eu sou teu servo e tenho andado na tua presença. O profeta Isaías não tinha saído de dentro do palácio. O Senhor falou: volta lá, volta lá. Fala que eu ouvi a oração dele e vou dar mais 15 anos para ele. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Você tem algo a fazer. Você tem algo a desempenhar. Não vou fazer. Eu não quero. Vai fazer. Eu não estou com vontade. Vai. Você pode ter certeza que vai. Jonas, o Senhor falou assim: vai lá
e diz para Nínive, capital do império, diz para Nínive, 40 dias, e Nínive vai ser destruída. Jonas pegou, foi para o porto e foi em sentido contrário. Deus chacoalhou a água, fez um reboliço na água, cataram as coisas, jogaram no mar para aliviar o barco. O capitão do barco vai lá e encontra Jonas dormindo no porão. A maior tempestade, Jonas dormindo. O capitão falou: o que você tem, ô dormente? Levanta, pede para o teu Deus, talvez Deus te ouça. E a tempestade foi agravando, agravando. Tem hora que Deus mexe até na sorte das pessoas. Eles puseram o papelzinho, igual sortear pescaria. Puseram o nome de todo mundo no chapéu e chacoalharam. E disseram: Deus, mostra quem é o pecador que está causando a tempestade. E quando tiraram o nome, apareceu o nome de Jonas. Eles olharam para Jonas e disseram: quem é você? Ele disse: eu sou profeta de Deus. Você é profeta de Deus? E Deus me mandou ir para lá e eu fui para cá. Mas tem um jeito de acabar essa tempestade: me joga ao mar. Jonas estava achando: eu morro, acaba o sofrimento. Mas quando Deus tem uma missão para alguém fazer, nem na água não morre afogado. Jogaram Jonas ao mar. Deus preparou um peixe, não uma baleia, um peixe. Um grande peixe que veio e engoliu Jonas vivo. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe e não morreu. Pastor, eu não acredito. Se a Bíblia falasse que Jonas tinha engolido uma baleia, eu também acreditava. Mas na região que o peixe engoliu Jonas, a história diz de outras pessoas que já foram engolidas por peixe e viveram. A história diz isso. Agora, irmãos, quando Deus tem um propósito, tudo que está perto sofre até a pessoa se render a Deus. O coitado do peixe, 3 dias passando mal do estômago. Você já pensou uma comida, 3 dias não faz digestão? Você comer um pimentão e você ficar 3 dias lembrando do pimentão? 3 dias. E Jonas não fez digestão. Ficou lá na barriga, parecendo pedra na barriga de jacaré. Jacaré que come pedra para fazer lastro. Jacaré, conforme ele vai crescendo, ele engole pedras bonitas, às vezes até diamante, ele engole para fazer lastro, para ele conseguir mergulhar até o fundo do rio e pegar peixes, comer as coisas no fundo do rio. Ele engole pedra, a pedra vai ficando dentro da barriga dele. Jonas ficou igual uma pedra lá dentro da barriga. E lá ele ora, ele diz: Deus, se o Senhor me tirar do abismo. Lá ele diz: as algas enrolaram na minha cabeça. Olha o livro de Jonas. Ele diz: mas se eu sair daqui, eu vou ver o teu altar, eu vou renovar os meus pactos que eu fiz com o Senhor, eu vou renovar a minha vida com o Senhor. Quando Deus tem um propósito, não adianta fugir do propósito de Deus, não adianta correr. E Jonas, meus amados irmãos, dentro da barriga do peixe, ele se arrepende.
O peixe vai lá na praia de Nínive e vomita Jonas lá na praia. Irmãos, um profeta entrando numa cidade dizendo: 40 dias essa cidade vai ser destruída. É uma coisa. Agora, vi um peixão enorme e começar com dor de estômago e começar a mexer daqui para lá, e o povo da cidade começar a olhar, e aquele peixe vomitar uma pessoa. A água trazer aquela pessoa até na praia, até na areia. O cara dá uma lavada, aquelas gosmas, tirar um pouco daquelas gosmas, parecendo aquele negócio que os meninos passam no cabelo, aí gel, tirar aquele gel, tirar tudo, lavar o rosto. O povo olhar para ele e falar assim: daqui 40 dias você vai ser destruído. A mensagem teve o mesmo efeito ou um efeito maior? Deus tem algo para fazer com você. Ou você vai belo e folgado de navio, ou às vezes você vai precisar ir de peixe. Mas que você vai. Deus tem propósito. Deus levou Elias para o Horebe para falar com ele. Mas só para isso? Não. Para ele cumprir o ministério dele. Nós somos individuais. Mesmo que igreja nós somos corpo, Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com você, Ronaldo. E esse propósito é pessoal. É pessoal. Com cada um. Ou a gente vai, ou a gente vai. Elias vai lá no Horebe. E aí Deus começa a falar: o que você está fazendo aqui, Elias? O que ele falou para Deus? Eu tenho sido cuidadoso demais. Olha que conversa. Olha, eu tenho sido, Senhor, um cara muito bom. Eu tenho sido extremamente zeloso. Mataram os teus profetas, só eu fiquei. O Senhor sabia que não era, que tinha mais de 7.000 que tinha ficado. Mas ele, na cabeça dele, ele está sozinho, só tem ele. É assim que funciona a tua cabeça. Você acha que você é o único. Você acha que Deus não responde a tua oração, que você é o último da fila, que você ficou para trás, que Deus não fala com você, que tudo está errado, que todo mundo critica você, que todo mundo acha defeito em você. O que é isso? O que é isso? Levanta essa cabeçona tua. Creia. Elias, levanta. Tem coisa para você fazer, Elias. Você tem de cumprir o teu ministério. Elias, você tem de cumprir o teu ministério. Você tem de ungir 2 reis e você tem de ungir um profeta. Elias saiu dali e foi ungir. E foi ungir as pessoas. Só depois que ele fez tudo, que o Senhor deu a ele algo glorioso, que não deu para ninguém. Se Deus atende a oração dele, ele teria morrido lá naquele deserto. Se Deus atender tudo quanto é pedido chulo que você faz, você morre no deserto. Mas esqueça desses pedidos abobalhados que você faz. E confie numa coisa, na direção de Deus. Deus não vê como vê o homem. Deus tem um plano alto, grande, perfeito para você. Está achando que você chegou no lugar que você devia chegar? Você está muito enganado.
Bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para você entender isso, você monta numa bicicleta e acha que está montado numa Ferrari. Você está sentado em cima de uma bicicleta. Ai, a minha Ferrari. A minha Ferrari. É igual o meu genro mandou para mim esses dias, o Henrique. Olha a bobcat que o cara está vendendo. O cara sentou numa cadeira de giratória e pôs 2 alavancas e 2 pá. Então ele mexia com uma pá assim, com uma alavanca, e pegava e girava a cadeira giratória e pegava a pá e jogava para lá de areia. O cara pôs num monte de areia com uma cadeira giratória com 2 alavancas. E o Henrique disse: o cara está vendendo essa bobcat. E deu risada. Queridos, e assim, tem gente que está sentada numa cadeira giratória, achando que está numa máquina 2020, não é nem 2019. Acha que é a última bolachinha do pacote. Deus tem um plano com você. Deus tem um propósito com você. Você não chegou a ver o que Deus vai fazer. E o caminho passa pelo deserto. O caminho passa pelo deserto. 40 dias, 40 noites, Elias, depressivo, morrendo, me leva, Senhor. Levo nada. É lá no Horebe que eu vou falar com você. E Deus tem te trazido por Horebe. Deus tem te trazido para o local que Ele quer ministrar. Ele está colocando você no nível que Ele nunca te colocou. Você tem vindo para o Horebe. O Horebe é o lugar que Deus fala, o lugar que Deus fala com trovão, com raio. Deus falou com Moisés, e Moisés desceu do Horebe, o rosto de Moisés brilhava. O povo disse: Moisés, não fala conosco não, não fala conosco não. Alguém foi lá e pôs um pano. Deixa que o teu irmão fala, não fala conosco não. O povo ficou com medo de Moisés. Deus está te trazendo para um outro plano, para um outro projeto. Entenda que Deus está querendo te usar. Deus está querendo fazer de você alguma coisa que Ele ainda não fez. Pastor, mas eu não quero. Claro que você não vai dizer isso. Você não diz isso. Eu não quero. Sabe o que é, pastor? Eu tenho tantos compromissos. Eu não tenho. O quê? Eu não tenho tempo. O senhor sabe até que eu queria. Eu não tenho tempo. Eu chego cedo no mercado e saio de noite. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Deus tira tudo e deixa você com o tempo inteiro. Cuidado com o que você pede. Esses são os pedidos parecidos de Elias. Eu quero morrer. A irmã não está aqui. Eu cheguei na casa de uma irmã daí esses dias atrás, fazendo uma visita. Falei: como que está, irmã? Ai, pastor, está ruim. Está ruim, pastor. Falei: tá, irmã. Você quer que eu ore para você? Quero. Falei: vem cá. Senhor, leva a tua serva. Ô louco, pastor! E interrompeu a oração na hora. Quero ver minha neta crescer. Falei: irmã, você está falando que está ruim? Eu vou orar. Você pede para Jesus te levar. Jesus atende. Irmãos, desistiu
Não, pastor, eu não estou tão ruim assim não. Eu falei, mas você está reclamando, está dizendo que está ruim, que está ruim. Não está querendo que Deus te leve? Está ruim? E a irmã talvez tivesse até razão para dizer que estava ruim. E ela tem algumas características que eu tenho. O joelho dela estava doendo. O meu também dói. Ela está com um pouquinho de excesso de peso. Eu também. Mas eu falei, irmã, eu não estou querendo ir agora não. Mas se você está querendo, eu oro por você já. Eu não tenho preguiça. Ela desistiu na hora. E o detalhe, irmãos, eu não estava brincando. Eu estava falando sério. Ela achou até que eu estava brincando. Se a vida está muito difícil, se você está achando que está tudo difícil, se você pedir para Deus, Deus te leva. Que eu já vi Deus fazer isso. Pede para a irmã Fátima orar para você. 30, 40 minutos depois, as pessoas que ela ora normalmente, 30, 40 minutos. Mas eu acredito que você está chegando no lugar que Deus quer. Diga comigo, eu estou chegando no lugar que Deus quer. E Deus me quer no Horeb. Amém? No Horeb é o lugar da revelação. É o lugar da revelação. Deus tem uma revelação para a tua vida. Deus quer se revelar para você. Quem tem filho sabe disso. Quando você comprou algo que o filho ou a filha queria, e você deixou escondido, não é a coisa mais gostosa? A gente fica mais ansioso que os filhos para dar aquele presente que os filhos querem. Não é assim? Deus está ansioso para revelar o ministério de poder e de unção que Ele tem para você. Peça para Ele. Ele vai falar com você. Feche os teus olhos um pouquinho. Marcelo, por favor. Você que acha que Deus pode te usar, você que quer dizer um sim para Deus e quer pedir para Deus, usa a minha vida. Vem aqui para frente, eu gostaria de fazer uma oração com você. Você que gostaria que Deus te usasse. Você não quer ser enganado pelo vento, pelo fogo ou pelo terremoto. Mas você gostaria que Deus te usasse. Diga para Deus agora numa oração particular: usa minha vida, Senhor. Oração pessoal sua. Diga para Deus: usa minha vida onde eu estou, no meu trabalho. Diga para Deus: usa minha vida. Usa minha vida. Senhor, eu estou aqui. Senhor Deus, eu estou aqui no teu altar junto com os teus filhos, pedindo, Senhor, usa a nossa vida. Usa, Senhor, de uma forma especial.
Senhor, queremos estar no centro da tua vontade, e o centro da tua vontade é aqui no Horebe. Queremos a revelação do ministério que o Senhor tem para a nossa vida, e queremos cumprir o ministério até a última palavra, ungir até o último que o Senhor mandou ungir. Senhor, usa as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Diga comigo: eu me comprometo a ser um instrumento da tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.